Olá, pessoal, sejam bem-vindos de novo no podcast Veritas Libera, junto aqui no estúdio do Jorge Deloma. Aqui temos aqui o Estúdios Portugal Connection, né, do nosso canal, que o nosso canal Portugal também ele está ligado com toda essa área, né, de educação, com essa área de empreendedorismo, né? E de conhecimento também. De conhecimento, né? E de uma política bem feita também. Exatamente. Com certeza. Então, hoje, a gente tem a honra e o prazer de ter conosco Patrícia de Carvalho. Ela é deputada pela Assembleia da República de Portugal. E ela vai ter a honra, quer dizer, nós teremos a honra de estar aqui com ela. A honra é nossa. Eu falei errado. De estar aqui com a gente para a gente bater um papo. Então, seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui convosco. Então, assim, para começar, a gente até estava batendo papo antes mesmo, né, do podcast. Eu queria saber um pouquinho o que te levou, você é de Setúbal, né, do distrito de Setúbal, o que te levou nessa carreira de jornalista, que aí é comunicação, gosta de conversar, gosta de conhecer, pesquisa, vai à procura da informação, da verdade. E o que te levou a querer entrar no meio político? Não, é engraçado porque eu nunca tinha pensado em trabalhar na política, nunca me tinha passado pela cabeça. Eu comecei a ter mais contacto com a política quando era jornalista, acompanhava a atualidade política, ia escrevendo umas notícias sobre o governo, sobre os partidos, enfim. E depois também na altura da Troika também comecei a tomar mais atenção ao que se estava a passar. E depois há um momento nas autárquicas de 2017 em que o nosso editor tinha-nos pedido para entrevistar candidatos de câmaras assim mais importantes e por acaso calhou eu entrevistar o candidato André Ventura. Na altura era candidato pelo PSD à Câmara de Loures. E depois foi a partir daí eu entrevistei, enfim, falar sobre os ciganos e portanto aquilo foi um estrondo naquela altura. E a partir daí comecei a tomar ainda mais atenção à questão política. Depois foi um caminho normal que muitos jornalistas, é um percurso que muitos jornalistas fazem, são jornalistas durante alguns anos, depois percebem que os horários são muito cansativos, tem que se trabalhar por turnos, ganha-se muito pouco, e então decide-se numa altura da vida que queremos uma maior estabilidade até familiar, porque enquanto jornalista temos turnos, trabalhamos Natal, passagem de ano, Páscoa, enfim. E como outros jornalistas, como eu estava a dizer, passei para a assessoria de imprensa. E é assim que eu entro na política, como assessora de imprensa. Em que ano que ocorreu isso, mais ou menos? Isto foi em 2019. Foi a seguir às eleições de legislatura de 2019. Não foi antes, foi depois Não, das foi eleições. depois. Quando o Dr. André Ventura é eleito deputado único, ele convida-me para ir trabalhar com ele. E pronto, e é assim que eu chego à política, que chego ao Chega. E o meu percurso basicamente foi este, até chegar Mas aqui. então você está junto com o Chega desde 2019? Desde o final do ano, porque as legislativas foram em outubro, se não estou em erro, e eu entrei em dezembro. Ok. Acompanhei... Mas já trabalhando na assessoria de imprensa, na comunicação Só social? Só em 2019. Só 2019? Só em dezembro de 2019. Mas isso com o Chega ou fora do Chega? Com o Chega. Eu saio do jornalismo diretamente para a assessoria de imprensa do Chega. Do Chega, sim. ok. Ou seja, a minha única experiência profissional enquanto assessora de imprensa é com o Chega. Ok. Então quer dizer que aquela entrevista mudou um pouquinho a sua forma de ver as coisas? É engraçado porque eu já comentei isto várias vezes com o próprio Dr. André Ventura, porque aquela entrevista surgiu mesmo por acaso. Eu lembro perfeitamente que cheguei um dia à redação e abri a minha caixa de e-mails, tinha imensos e-mails para ler. E houve um e-mail que o assunto chamou-me a atenção, porque era, desculpem a linguagem, mas era a malhar no Bloco de Esquerda. E eu sempre gostei de malhar no Bloco de Esquerda e pensei, isto parece-me interessante. E foi assim que eu depois respondi ao e-mail a dizer que gostava de fazer uma entrevista. Foi assim que começou, por um e-mail que estava no meio de centenas de e-mails que eu tinha na minha caixa de e-mail. É engraçado. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, porque assim, a gente sempre pergunta como que começa a carreira da pessoa, né? Tanto se a pessoa é jogador de futebol, se é da área, sei lá, de empresário, se é da área política, e a gente sempre tem uma curiosidade. Sabe o que me deu curiosidade, Patrícia? Você, então, já tinha uma inclinação para esses conceitos conservadores que a direita tem? Sim, eu sempre fui de direita, sempre votei à direita. É? Sim, toda a minha família é de direita também, portanto eu tenho este contexto familiar.
Mas sempre me identifiquei mais com a direita do que com a esquerda, sim. Mas isso porque são coisas da sua família, os valores Sim, e tudo, sim, tem sim. tudo a ver com isso? Eu acho que... portanto, toda a minha família é direita. E o meu avô, um dos meus avós, era polícia. E, portanto, sempre houve este respeito pela autoridade que me foi incutido a mim e ao meu pai também, desde muito cedo. E nós sabemos que o respeito pela autoridade é tudo menos de esquerda, porque a esquerda não tem respeito absolutamente nenhum. E então isto também ajudou a que eu cimentasse a minha veia de direita política. Entendi, mas aí e com relação aos costumes, aos valores, porque assim, o que eu percebo em Portugal? Só para você entender um pouquinho, eu também sou neto e filho de português, nasci no Brasil, então tenho esse sotaque de brasileiro, mas convivo há muitos anos com portugueses, né, diretamente com minha família. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive um impacto um pouco grande, Jorge, porque quando eu cheguei aqui, eu vi que o país inteiro absorvia o regime socialista, né? Que ou adaptou, acostumou, ou achou que era melhor do que na época de Salazar, não sei. Até hoje ainda não entendi o que aconteceu. Eu sei que existe uma doutrinação, isso a gente sabe, sim, né? Sim. Que isso não é só aqui em Portugal, tá na Europa Isso é inteira, cultural, é né? geral, Uma nos coisa Estados cultural Unidos, antiga, a isso. América Latina, a gente sabe que isso aí está para todo lado. Mas o português ele sempre foi muito cristão, principalmente católico. Aí eu te pergunto, como que, para você que nasceu aqui e vive isso aqui, como que você, e agora política, como que você vê que isso conseguiu fazer a mudança cultural na cabeça dos portugueses? Porque meu avô, por exemplo, ele era muito cristão, muito honesto, muito trabalhador, então ele não queria saber de coisa errada. E o que a gente vê é uma mudança cultural, não só aqui, Brasil é pior ainda, mas que indo para esse lado, assim, afastando de Deus, indo mais para o materialismo, Eu acho que imediatismo. isso é a abertura às facilidades, né? Todo local que você tem pouca polícia, vamos chamar assim, né, em cima, né? Ou olhos fechados. Vamos fingir que não estamos vendo isso é pequeno, isso não tem interesse, né? Mas o povo, de forma E aí, geral... mas aí o povo vai absorvendo essa cultura, né? E vai passando para os seus filhos, para os seus netos. Olha, isso aqui Deixa é de, bom. não deixa, não é comigo, E né? não é comigo, você vai ganhar o seu, Sim, tal, sim. né? Mas eu tenho sentido, não sei, eu tenho sentido que isso tem mudado. Eu tenho visto vários, Não, principalmente então, na juventude. mas aí eu estava perguntando para a Patrícia como que ela via isso antes mesmo dela entrar na política. Ah, sim. Entendeu? Sim, Como que sim. você vê esse todo envolvimento dos O que dizia há portugueses? pouco sobre a questão de o socialismo se ter incutido de tal forma nas pessoas, eu acho que foi uma consequência natural dos anos que estivemos sobre o regime de Salazar. E há ali um momento, quando o regime acaba, que as pessoas não querem ter nada a ver com aquele regime e sentem que agora é o momento para mudar. O que não é errado, desde que a mudança seja para melhor, não é? E infelizmente, nesta questão, não foi isso que aconteceu. Mas ao longo do tempo, e depois nós temos aqui dois cenários, que é, houve as famílias que sempre foram de direita, sempre foram católicas, que continuaram a incutir esses valores nos filhos, nos netos. Houve umas que foram bem-sucedidas, houve outras que não foram assim tão bem-sucedidas. E isto explica-se também por os movimentos que se observaram na Europa. Portanto, isto não foi uma questão unicamente portuguesa, tal como agora também não é. Nós vamos sempre de arrastão e, por norma, somos sempre o último país onde chega a mudança. Como, aliás, se vê, já vários países europeus viraram à direita e nós ainda estamos aqui agarrados a esta falsa direita que é o PSD, mas eu tenho fé que agora, em maio, o país vai mesmo virar à direita e o Chega vai vencer as eleições. Agora, em relação à questão, eu própria fui criada num seio de uma família católica, praticante até certo ponto. Não vou dizer que vamos todos os domingos à missa, porque não vamos. Mas eu própria fiz a primeira comunhão e, portanto, tive essa educação. E houve sempre ali um momento, especialmente quando nós somos adolescentes, que nós achamos que isto é tudo muito castrador e revoltamos-nos com isso. Mas depois aí eu acho que é o papel dos pais, dos educadores, que faz toda a diferença, porque eu também passei pela fase rebelde da adolescência, não é? Em que... Todos nós, né? Todos nós, é normal. Mas é isso, a diferença, o que faz a diferença não é se eu passo ou não pela fase rebelde da adolescência, é como é que os meus pais
me orientam nessa fase rebelde. E eu sempre discuti muito com o meu pai, porque achava que ele era muito castrador, enfim, normal na adolescência, mas ele sempre me disse que há tempo para tudo. E com determinada idade não é tempo para fazer coisas de outra determinada idade. E acima de tudo, a responsabilidade. E eu acho, honestamente, e não sei se isto está ligado à questão católica ou não, eu acho que falta muita responsabilidade, falta agora e faltou nas últimas décadas, na educação das pessoas, porque era o que dizíamos há pouco, é o olhar para o lado, deixa ir, não quer saber, não é comigo, deixa acontecer, depois logo se vê. Isso depois leva-nos a uma sociedade que não respeita a autoridade, não sabe, e o pior é que não sabe lidar com a autoridade. E eu sinto isso muito nas gerações mais novas agora, Sim. que os pais deixam fazer tudo, porque é a liberdade e a pessoa, o jovem, tem direito à sua liberdade de pensamento, de ação, enfim, de expressão, e não lhe põem limites, não lhes explicam que a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. Não explicam que, tudo bem, nós somos livres, mas temos regras para respeitar. Porque viver em liberdade é isso, é saber viver com regras. E eu não sei se isto tem também a ver com um afastamento que houve, que eu não sei explicar, honestamente, em relação à religião católica, porque, lá está, eu nunca fui muito de ir à igreja, mas eu tenho, das vezes que fui, que às vezes ainda vou, tenho a ideia de não ver muitos jovens por lá. Sim. Não, Isso é um às fato. vezes, sabe que às vezes até tem, mas estão escondidos. Escondidos. É Também até pode como ser se tivesse um pouco, talvez, de... vergonha. Vergonha. Não quero aparecer, não quero dizer que eu estou ligado Mas a tem esse vergonha porque movimento. aqui é que é a questão. Porque é que alguém há de ter vergonha por ir a uma igreja, Sim. por rezar? Por... Esse é que Eu não digo você nem falou, a católico, mas é educação cristão, dos né? pais, É né? Os isso. pais não sabem passar esses valores para os filhos. Estou dizendo todos não. Não, Estou claro dizendo que não são alguns. todos. Sim. É. E depois este movimento que há, mundial até, não é só cá, nem só na Europa, parece que hoje em dia ser católico é um crime. É um crime. É um Que crime. não faz sentido absolutamente nenhum, quer dizer... É Pelo perseguido. contrário. É perseguido, Perseguido. sim, É, é pelo perseguido. contrário, né? É. A gente E tem em visto. contrapartida, desculpa só interromper, Não. em contrapartida nós vemos que a religião, o islamismo, portanto, os que estão cá, têm toda a liberdade, até publicitado as reuniões que fazem, não sei os termos deles, mas as reuniões que fazem, que eles rezam, e eu vejo nas redes sociais essas imagens, esses vídeos com imensos likes e viva a liberdade religiosa, tudo certo. Mas então porquê é que essa liberdade religiosa, essa liberdade de poder ser cristão, não se aplica também à religião, ao cristianismo, não é? Ou seja, nós estamos a... Por que você acha isso? Agora sei, peguei, agora- porque você colocou um fato, e é um fato, E é um né? fato, é um Você fato. nota isso. Quando você coloca um fato, esse fato tem que ter alguma explicação, né? Porque não acontece assim do nada. Então, por que será que tem tanta abertura ou não? Honestamente, E do outro lado? eu sabe? acho que não tem nenhuma explicação assim profunda, nem sociológica. É só uma questão de moda. Hoje em dia, especialmente estas gerações mais novas que vivem muito nas redes sociais, vão na moda. E a moda agora, ou seja, o ser católico é ser conservador. É passado, é o antigo. Não interessa nada. Mas, É o velho, né? É o velho. E agora, exatamente, é o velho, mas isto agora é o novo, porque eles estão a começar a aparecer agora, já havia aqui há uns anos, mas não com tanta gente aqui a praticar, e as pessoas sentem-se, não sei, atraídas, curiosas por esta novidade, e depois acham que é muito cool respeitar uma religião que não tem nada a ver com a nossa. E é cool, o respeito, no geral, é cool. Mas você acha que isso está associado também com a influência que alguns órgãos da União Europeia fazem sobre os países também, principalmente aqui na própria União Europeia, porque influencia de forma geral o mundo inteiro. A gente tem a ONU, a gente tem a OMS, tem os órgãos internacionais que ninguém votou para que eles estivessem lá, mas eles tomam as decisões. União Europeia, se Portugal, os países que são membros, não seguirem as determinações e nem foram votados para determinar a soberania do nosso país, eu falo porque eu sou português também, né? Mas então, por que então existe essa influência tão grande que a gente vê, inclusive, na comunicação social? Todo dia as televisões grandes, né? Os grandes meios de imprensa,
que eles repetem a mesma frase, eles recebem a frasezinha ali e saem repetindo a mesma coisa. André Ventura é fascista, que fulano não sei o quê, que não sei o quê. Aí todos eles falam a mesma coisa. Você não acha que isso também pode ser porque existe uma elite econômica e política aí que está querendo controlar a minoria e aí, a partir daquele momento, cria uma engenharia social para todo mundo seguir e começa a fazer essa modificação cultural, uma reengenharia social. Você acha que tem esse caminho? O que você vê? Eu acho que sim. Eu acho que estas instituições europeias, quando foram criadas com um bom objetivo, com um objetivo positivo. Mas, como tudo na vida, as instituições são feitas por homens e por mulheres. E o ser humano é demasiado falível até. E depois aqui há o conjunto de interesses políticos, interesses económicos, interesses financeiros. E isto acaba, como estavas a dizer, por criar esta engenharia, esta nova engenharia cultural. Porque, lá está, eu acho que a determinado momento eles perceberam que nós, povos europeus, eles já não nos conseguiam controlar para além do que já controlavam. Nós já estávamos formatados, entre aspas. Era preciso incutir alguma coisa nova para fazer as pessoas abanar, não é? Fazer o sistema tremer, como nós dizemos. Só que foi um tremer que não foi positivo. Esta questão da imigração, dos migrantes, dos pedidos de asilo. Vamos ser honestos. E nós, o Chega, sempre o defendemos, apesar da comunicação social não passar isso, porque não interessa, naturalmente. Mas nós nunca fomos contra os imigrantes, nem contra as pessoas que fogem da guerra para ir para os nossos países. Antes, pelo contrário. Nós achamos, e eu acredito, eu pessoalmente, que se uma pessoa é de um país que está em guerra, nós temos que ajudar. Se não conseguimos ajudar lá, então vamos recebê-las. Porque ninguém merece viver num país sob guerra, sob conflito. Seria anti-humano você não receber o humano numa situação dessa, né? Exatamente. E nós nunca fomos contra isso. Agora, o que nós vemos nesta imigração e que as instituições europeias querem obrigar os países a abrir as portas para os receber, é que eles não estão a fugir da guerra. Se calhar estão a fugir da fome, ok, mas não é a mesma coisa. Porque se toda a gente que passa fome, algures no mundo, vier para a Europa, vamos ser nós que vamos começar a passar fome. Exatamente. Porque não há espaço, não é possível. Quer dizer, a Europa é um bloco que é enorme, mas é enorme até determinado ponto, porque se toda a gente vem para cá, vai passar a ser mínimo. Não há espaço. Não há, e depois, além dos... E quando eu falo aqui em espaço... também vai faltar. É isso, quando eu falo aqui em espaço, nem é tanto o espaço físico em si, mas é que não há trabalho. As instituições não estão preparadas para receber tantos imigrantes. Aliás, isto acontece cá em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde. Sim. Eu ainda agora vinha para aqui no carro a ouvir que, acho que era o Hospital Garcia de Horta, em Lisboa, já está outra vez com esperas de 5 e 6 horas nas urgências. Olha... Isto não é admissível. Sim, e aí chega o verão, é pior ainda, que tem muito turista, vai ter mais incidência. Exatamente. E aí piora mais ainda o atendimento. E não só, e depois com o verão chegam as férias dos médicos, que já não são muitos, não é? E depois colocam férias, que é o seu direito, e têm todo o direito a fazê-lo, naturalmente, mas isto acaba por deixar o Serviço Nacional de Saúde, já tem poucos médicos, para as necessidades da população local. Agora, se nós juntamos os mais de 1 milhão de imigrantes, como é que os serviços, eu digo Serviço Nacional de Saúde, como o Departamento de Finanças, Segurança Social, Loja do Cidadão, enfim, não estão preparados para este aumento substancial da população. E não estão cá, como não estão em Espanha, como não estão em França, seja onde for. Nós vemos em Bruxelas e em Paris dezenas e dezenas, eu acho que até centenas de sem-abrigo que são imigrantes. Sim. Mas tu falaste muito bem, Patrícia. Tu falaste o seguinte, ó, não é uma questão de quantidade de pessoas, né? Mas é uma questão do suporte que o país faz de gestão. E aí nós temos muita gente que não é produtiva. Exatamente. Né? Está errado, não tem documentação, não produz. E aí vira o quê? Um sem-teto, um dependente social. O dependente social, ele é ruim para qualquer local. Não é só para Portugal. Não. Então, aí eu acho que é muito complicado o governo gerir isso daí, né? Porque você não pode gerir isso centralizadamente somente em Portugal. Você tem que pensar nos países que estão em volta. Eu também acho que falta vontade ao governo. E falo deste governo do PSD, porque o anterior não tinha vontade absolutamente nenhuma. Aliás, é o responsável por esta política de imigração de portas abertas, não é? Por esta bandalheira, como nós dizemos. Mas este governo do PSD
também não fez muita questão disso. Quer dizer, tinha prometido imensas coisas que depois não cumpriu. Não é? E depois nós começámos... É engraçado, porque o PSD começou a ver que as nossas propostas, o nosso discurso, começava a captar eleitores. Então o que o PSD fez foi buscar as nossas ideias e começou a tentar aplicá-las, mas mal. Porque o original é sempre melhor que a cópia e a cópia nunca é bem feita e, portanto, também não correu assim tão bem. Mas se os governos tivessem vontade, como teve o da Hungria, o polaco também, eu vi uma notícia ontem... Ele tem feito alguma coisa? Estou-me a tentar lembrar, eu li essa notícia ontem, mas era qualquer coisa sobre também a imigração na Polónia. Eu sei que lá, para poder ter cidadania, só se for filho de polonês. Pronto. Aqui em Portugal, dá cidadania para qualquer um. Exatamente. Nem consanguíneo. Eu, na minha opinião, embora, né, eu tenha sangue português, só seria para pessoas filhas de portugueses. E depois leva-nos a outra questão, também relacionada com a imigração, que é o turismo de saúde. Porque e isto foi-me contado por uma médica, inclusivamente, que há mulheres que vêm de Bangladesh, Paquistão, de países muito pobres mesmo, que chegam cá hoje, já estão com 8 meses de gestação e no dia em que chegam já têm documentos, têm o cartão de cidadão, têm o número de segurança social, têm o número de contribuinte, têm o número do utente. Isto é uma máfia. Mas existe uma CPI para isso já? Não, para isto não. Seria interessante, né? Mas a Patrícia falou, isso é um problema que é do Estado. Isso é um problema, quer dizer, isso é, entre aspas, como se fosse um cancro, né? Então. Que está ali e dissemina realmente, né? Células ruins em todas as áreas, depois, né? E depois isto leva-nos aqui a uma questão que depois isto em certa medida até é difícil explicar às pessoas que nós estamos a dizer, e nós apresentámos propostas nesse sentido, de limitar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por imigrantes que não vivam cá, ou seja, este turismo de saúde. E muitas das críticas que nós ouvimos no Parlamento, completamente infundadas, sério, aqueles deputados pareciam crianças a debater na escola primária. Então a pessoa chega às urgências e não pode ser atendida. Onde é que está o humanismo? Um partido tão cristão, como é que pode permitir uma coisa dessas? Nunca foi isso que nós dissemos. Naturalmente, se uma pessoa está com uma urgência médica, tem que ser atendida. Isto é uma questão de humanismo, nós somos todos humanos, não é? Agora, outra coisa diferente, era isto que eu estava a dizer, que me foi contado por uma médica, que há mulheres que chegam com 8 meses de gestação, e às vezes até mais, no momento em que chegam a Portugal, põem o pé em Portugal, já têm cartão de cidadão, e são logo direcionadas para o Serviço Nacional de Saúde. E o que é que acontece? Nós, como eu dizia há pouco, já temos um Serviço Nacional de Saúde deficitário, em termos de meios, de médicos, de enfermeiros, de tudo, de infraestruturas. Nós temos hospitais que não caíram, só Deus sabe porquê. E depois temos estas pessoas que chegam, enquanto nós, portugueses, estamos em filas de espera de 1 ano, 2 anos, 3 anos para uma cirurgia. Absurdo. Estas pessoas passam-nos à frente e não venham dizer que não, que isso é populismo. Não é. Isto acontece, eu sei que acontece, foi-me contado por médicos, isto acontece. Portanto, nós não podemos permitir que pessoas que vêm cá só para isto, porque estas pessoas vêm, têm o filho, recebem aqueles cuidados dos primeiros dias, a criança sai com a nacionalidade portuguesa e pronto, é mais um português espalhado pelo mundo. Eu acredito que isso tudo é uma questão de justiça, porque, por exemplo, quem está aqui em Portugal trabalhando está pagando imposto. Naturalmente, sim. E o dinheiro que o governo utiliza para poder fazer a infraestrutura hospitalar na saúde, ou seja, na infraestrutura é nosso dinheiro, nós estamos e não pagamos pagando. tão poucos quanto isso. Não é do governo, não é da instituição governo, é nosso pagador de imposto, que a gente concordou por unanimidade que teria a Constituição Portuguesa, que teria a Assembleia, que teria os deputados da Assembleia, teria deputado da Câmara Municipal, que teria vereadores. Para quê? Para nos representar. Então, quando chega um determinado momento onde a população está falando assim, eu estou aqui, estou pagando imposto, eu quero saúde, e o governo está falando, não, peraí, que os que estão lá fora que não pagaram imposto, eles têm preferência, prioridade sobre a população. Nós vimos isso com o caso das gêmeas. Mas Marcelo, veja bem. É o melhor exemplo isso daí que você está falando é o seguinte, identificação de um problema, né? Então, claramente identificado, certo? Agora, é uma pergunta que eu pergunto para ti. O Chega tem um projeto, mas um projeto que inicie um caminho de solução para essa situação, porque também não é só chegar e dizer o seguinte, realmente, você não pode ser atendido.
certo? Aí a pessoa, bom, tá bom, mas eu estou com 8 meses, estou aqui na porta do hospital, o que eu faço? Não, mas isso era o que eu dizia. Tudo que seja situações de emergência médica, Sim. naturalmente que as pessoas têm que ser Sim. atendidas. Mas essa coisa cultural, de educação, de chegar como... Eu acho Como que no tu que diz pensas isso? respeito à imigração, nós temos que... E temos sido muito, muito honestos com as pessoas em relação a isto. Quem está cá ilegal não pode estar cá. É ilegal. Não, Sim, quer dizer, não há muito a dizer claro. sobre isto. É ilegal. A palavra diz tudo, não é? Portanto, não Tudo pode tem que ter estar cá. regra, né? Tudo tem que ter regras. Voltamos ao início. Voltamos às regras. Exato. Da autoridade. E, portanto, estas pessoas não podem estar cá e têm que ser devolvidas aos seus países de origem. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir isto, que é uma falta de humanismo, enfim, não é. Porque nós estamos a proteger não só essas pessoas, porque como eu dizia há pouco, que dei o exemplo de Bruxelas e Paris, mas aqui também, se nós passarmos ali em Santa Apolónia, nós vemos imensos imigrantes nas ruas, em arroios, ao pé da Igreja dos Anjos. Eu estive lá, eu vi as pessoas a dormirem em tendas, imigrantes. Sim, sim. Portanto, Tá ficando horrível o humanismo Portugal. não pode servir como bandeira só para uma coisa, dizer, Sim. não, podem vir porque passam E fome no sem seu dizer país. que se a gente vai, por exemplo, lá na Martins Muniz, né? Que a Martins gente vê ali está lotado de pessoas estrangeiras que não têm a mesma cultura homens. nossa, de De homens, não homens. vem mulheres. São Tem- muitas raras as mulheres, muito raras as mulheres que nós vemos lá. E a gente Portanto, vê também morando As mulheres 10, estão em 20, 30 pessoas. Eu acho que nem em casa estão. Acho que estão Porque esperando para quando vir, dizem que mas estas pessoas estão a fugir da guerra, quando nós estamos a fugir da guerra, nós levamos a nossa Você pega a família. sua família e leva. Não é? Sim. Primeira Nós coisa. não vimos sozinhos. Nós vimos sozinhos quando vimos procurar uma vida melhor. Isso é outra coisa diferente. Como nós portugueses fizemos, e continuamos a fazer, infelizmente, mas fizemos muito nos anos 60, em que os homens iam num primeiro momento e arranjavam um trabalho e mandavam a família ir, não é? E a família ia ter com eles e depois acabavam por se estabelecer, e isto aconteceu muito, especialmente em França. Agora, nós vamos ao Martim Muniz, só vemos homens. Onde é que estão as mulheres? Não estão Não, a e fugir da 10, guerra? 20 homens morando no mesmo No quarto, mesmo no sítio. mesmo. Isso depois traz-nos outro problema para nós portugueses, que é se estas pessoas vivem 20 pessoas num apartamento, isso faz disparar o preço da renda. Sim, Porque como são 20 sim. pessoas O a problema pagar gera um uma problema, renda, Uma renda, eles dividem e fica eles mais dividem, barato. fica pouquinho para eles, mas o valor total sobe. Sobe. E Se a gente sobe, que tem o que pagar a mercado renda. vai atrás e sobe também. É. E eu quero comprar uma casa ou quero arrendar uma casa Não e não consegue consigo porque mais. me pedem um valor de renda que para aquelas 20 pessoas conseguem pagar, e eu também não sei como, porque há muitas que não trabalham, mas isto já é que outra Subsídio questão. do governo, que é Exato. nosso dinheiro Que é pagador nosso de dinheiro. imposto. E, portanto, isto é uma bola de neve. Não é só a questão do... ao Serviço Nacional de Saúde. Não, é o Serviço Nacional de Saúde. É a questão da habitação, a questão das escolas. Educação. Depois há crianças que estão cá. Eu até conheço um caso de um casal da Índia, se não estou em erro, que têm cá os filhos e estão na escola. E depois é engraçado porque a senhora já me pediu para traduzir uns e-mails, para lhe explicar em inglês os e-mails que a escola envia em português, naturalmente, porque estamos em Portugal, não é? Portanto, vai ser preciso reformular de alguma forma o ensino também para estas crianças depois poderem acompanhar, porque os pais não falam português, mas têm nacionalidade portuguesa, têm passaporte português. Então, Outro pré-requisito que deveria ter. Para poder trabalhar sim. em Portugal, obrigatoriedade de falar português. Falar português. Sim. Porque é um absurdo. A gente pega Uber, Bolt, Sim, sim. qualquer carro de aplicativo. Eu recuso-me a falar inglês A gente com também, a eles. gente Eu cancela. ouvi Só pelo falando nome já que cancela. eu acho que foi uma política, eu não me lembro quem foi que chegou e disse assim, olha, eu acho que primeiro vá aprender o português. Sim. Fica ali 6 meses, 1 ano. Tem que entrar no colégio direto e aprender matemática em inglês, traduzido para o português, que nunca vai aprender o português. Não, fica aí, vai aprender o português. Sabes o português? Agora vamos começar a aprender um mais um. E ter documento mesmo, legítimo, residente para trabalhar, depois que já tivesse qualificação para poder trabalhar. Porque senão, quem sustenta é o Estado. Concorda, Patrícia? A gente que paga imposto, e a gente sabe que verdade. Portugal está em crise financeira, econômica, Claro que sim. a Europa inteira. Mas E depois nós... vendem-nos a desculpa de que Portugal precisa de imigrantes. Até determinado ponto, para determinados trabalhos, precisa. É um facto. E nós sabemos isso. E que depois nos leva a outra questão, que é a cultura de subsídio à dependência cá em Portugal. Eu te falo que não precisa, as sabe por quê? pessoas- Eu vou dar um exemplo, aí Então. depois você pensa. E aí você fala pra gente. Mas isso até determinado ponto. Ok, Até determinado ponto, É. atenção. Eu não... Por isso é que eu- nós queremos cotas para imigrantes. Ou seja, nós analisamos o mercado de trabalho e vemos agricultura, temos falta de mão de obra, precisamos de Mas por 100. que tem? Era o que eu estava a dizer, porque os portugueses também têm uma cultura de subsídio à dependência
e se calhar ao trabalhar na agricultura vão ganhar só mais 100 euros do que ganham estando no subsídio de desemprego, então naturalmente preferem ficar no subsídio de desemprego. Mas é outra questão que nós, desde 2019, que entramos na Assembleia da República, que defendemos isto, que não pode ser. Há pessoas que efetivamente precisam de apoios, pessoas que são doentes, mães solteiras, aconteceu uma tragédia, enfim, essas pessoas sim. Agora, pessoas que podem perfeitamente trabalhar, e eu já andei pelo país todo mais do que uma vez, já fiz a volta ao país mais do que uma vez nas campanhas eleitorais, e eu não só vi estas pessoas no café às 2 da tarde, quando podiam estar perfeitamente a trabalhar e estão ali, como houve empresários, até creio, o que eu estou a pensar foi nos Açores. Um empresário que veio ter connosco, tinha uma plantação, não me recordo do quê, mas veio ter connosco, nós passámos lá, estávamos a falar, perguntámos como é que estava a ser, os trabalhadores e tal, e ele disse, olha, trabalhadores é que não há, mas olha ali para o fundo da rua. E era um café. E a esplanada estava cheia de pessoas. Sim. E nenhuma delas trabalhava. Tomando café, tomando sua cerveja. Exatamente. Então, existem algumas coisas que elas forçam esse tipo de comportamento. Uma delas primeiro, é imposto alto. Porque quando a pessoa está trabalhando e sabe que ela vai ganhar 100, mas no final do dia, no final do mês, quando ela pegar o líquido dela, ela pega só 30% dos 100% que ela produziu, a pessoa automaticamente ela se desmotiva. Sim. Outro problema que eu vejo também, que aqui em Portugal é muito comum e o Brasil está indo para o mesmo caminho, é que não motiva o desenvolvimento, nem tecnologia, nem produção. Atividade produtiva, por exemplo, no campo, na pesca, na indústria, na tecnologia. Então, o que acontece? Os inteligentes, eles saem daqui. Os que tiveram oportunidade de ter um estudo bom. Aí vão para outros países, aproveitar a Suíça, enquanto ainda é bom, ou a Alemanha. Eles fazem a formação cá, o Estado paga a formação deles, né, e depois vão embora. E depois Marcelo, levam isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o futuro de qualquer nação está onde? Está no jovem. Exatamente. Está no jovem. E se você não olha o jovem, os você está no futuro. Hoje você está... Mas também não há velhos. Há pessoas que são jovens há mais tempo. Os adultos, eu acho que eles têm que estar alicerçando esse caminho para os jovens. E esses jovens vão estar alicerçando o caminho para os outros jovens, né? Mas se a gente não fizer isso de forma correta, vamos ter jovens, desculpa a palavra, mas idiotas, que não vão exercer... Idiota útil, né? Igual falava o Lenin, né? Ele já falava, né? Que não vão continuar fazendo isso para a próxima geração, né? Então, eu acho que é muito importante brigar pelos jovens. Mas brigar, lutar mesmo, né? Pelos jovens, né? Porque eu acho que... aí entra nesse campo que você falou, né? Porque, tudo bem, eu vejo Portugal, desculpa, muita burocracia. Muito pouco investimento. Mas o jovem quer fazer uma startup, não consegue fazer uma startup. É um gênio, está com um projeto lindo e o governo simplesmente vira as costas. Vai lá no 20+30. Mas isso é um modus operandi do regime socialista. Quanto mais burocracia, mais o povo depende do Mas isso Estado. tem que ser mudado. Mais fica dependente. Isso tem que estar aqui, na juventude, e principalmente na juventude que está aí, né, na frente do poder para mudar isso. É uma das propostas do nosso programa eleitoral. Aliás, tem sido sempre em todos os nossos programas eleitorais, porque é efetivamente importante, que é, por um lado, criar as condições para os jovens permanecerem cá, porque senão era o que dizíamos, eles formam-se cá, o Estado paga a sua formação, e eles pegam no conhecimento e vão desenvolver noutro país e estão a gerar riqueza noutro país, quando deveriam estar a gerar riqueza cá. Exato. Mas também não os podemos condenar se o país não lhes dá as condições, não é? Um miúdo de 30 anos não consegue sair de casa dos pais. Isso é impensável. Não faz sentido absolutamente nenhum. É um absurdo. Porque as rendas estão altíssimas e cada vez mais, né? E os salários baixíssimos. Os salários não acompanham o aumento do custo de vida. E depois dizem, mas o salário mínimo subiu graças ao PS e ao Bloco e tudo mais. Ok, o salário mínimo subiu. Então e o médio? Onde é que está o médio? Não tarda o mínimo apanha o médio. Sim. E é isto que o socialismo quer. É uma sociedade pobre. Uma sociedade, todo mundo igual. Todo mundo mas igual. por baixo. Ou seja, em vez de ter uma sociedade com pessoas muito ricas, todas elas, não, é pessoas muito pobres para viverem nesta dependência, porque é esta dependência que depois dá votos nas urnas. E, infelizmente é assim, a realidade. Todos os é países, esta. principalmente socialistas, né? Sim. É isto que acontece, né? Você tem que manter a dependência. Claro. Seja por falta de instrução, falta de ensino, falta de trabalho, mas você está mantendo. E toma-lhe um subsídio. Por que os ciganos não gostam do Chega?
Porque nós já dissemos, não há subsídios para vocês, não há casas pagas para vocês. Sim, Vocês têm que ir trabalhar. É lógico. Mas é lógico. Mas Há um são os vídeo- há um barulhentos, vídeo, né? Eles são inclusivamente. poucos, mas são barulhentos. São, mas também há pessoas da etnia cigana que são nossas apoiantes. Em Setúbal, conheço uns quantos em Setúbal que são nossos apoiantes. Ficam muito chateados pela fama que a comunidade acaba por ter por causa de determinadas pessoas. Então, mas é isso que eu falei. É uma quantidade pequena que faz muito barulho. Sim, Aí sim, parece que é todo mundo, quando na realidade não é. Não, mas nós também nunca dissemos que era. E sempre que eu já tive a oportunidade de me confrontar com pessoas da etnia cigana durante as arruadas e as ações de campanha, e eu sempre expliquei: oi, se a senhora trabalha, paga imposto, então está tudo bem. Sim. Não tem por que se estar a chatear com aquilo que eu digo. Mas também já me aconteceu ir a uma feira e a senhora começou a mandar vir comigo, porque pronto, eu estava com bandeiras do Chega, e visivelmente Chega, começou a mandar vir comigo e disse: então, olha, vou-lhe comprar aqui uma camisa. E ela: está bem, passa a fatura? Ai, não. Eu, pois, lá está. Sim. Portanto, isto é tudo. E agora, regressando aos jovens, desviámos aqui um É, bocadinho sim, dos jovens. sim. Eu estou falando isso até por causa Da Futurália. da Futurália. Que Era aí que vocês eu ia tiveram, chegar. você Sim, esteve sim. lá, não foi? Estive. E então, eu acho... É nesses momentos, é nessa aí que a gente tem que botar realmente a cabeça de fora, colocar a bandeira para frente, sim. né? Então, A Futurália foi um mega sucesso. Não sei se vocês estiveram lá. Não, eu Foi vou te ser uma sincero, nem loucura. fiquei sabendo. Eu queria ter, se eu tivesse sabido, eu iria. Eu estive lá 2 dias e eu vi muitos jovens que vinham ter connosco, com os nossos jovens que lá estavam, e faziam-nos perguntas. Olha, mas o problema é este, qual é a solução que vocês têm? Isso. Interessados. Queria Sim, saber. Houve uns isso é quantos importantíssimo. a dizerem: eu só faço 18 anos para o ano, mas se houver eleições para o ano eu vou votar Chega. Outros queriam ser militantes. Outros que pronto, só tinham 13, 14 anos, ainda estão um bocado longe de votar, mas que iam levar o flyer que nós tínhamos lá para dar à mãe e ao pai. Porque depois de estarem a conversar connosco, perceberem aquilo que nós defendemos para eles, para o futuro deles, que é um futuro digno cá em Portugal, eles falavam com os pais e eu vou convencer a minha mãe. Depois havia outros que diziam: se a minha mãe sabe disto, mata-me. pois aí. É isso. Então, porque Vamos tem voltar aquela de novo. cultura, tem a cultura do socialismo, por ela ter feito aquela transição depois do como é que é? Salazarismo. Isso, obrigado. Então, depois dessa transição, as pessoas ficaram com muito medo. Eu vejo que tem portugueses mais de idade Sim. que têm medo de voltar àquela época que tudo era muito difícil. Né? Por exemplo, Portugal não estava endividado, mas, ao mesmo tempo, não tinha fartura. Né? Então, faltava coisas e tal. Então, as pessoas acostumaram com esse modo novo, né, da tecnologia que chegou, Mas, com Marcelo, comodidade. deixa-me colocar então a questão. Porquê é que essas pessoas mais velhas, que viveram o tempo do salazarismo, porquê é que elas agora acham, e pergunto mesmo porquê, porquê é que elas acham que o Chega vai fazer regredir o país até essa fase? Isso aí já é aquilo que a gente falou sobre a comunicação social. Exatamente. Que criou um rótulo, entendeu? De extrema direita, tudo é extrema, né? É fascista e tal, esse negócio todo. Aí cria aquela pecha e as pessoas, por ter o medo de voltar lá atrás, que não quer passar tanta dificuldade, porque realmente para os mais velhos, hoje a vida é muito melhor, mesmo com um salário pequeno. Sim, muito Mas melhor. se a gente fizer um paralelo com o que acontece em países independentes, que não tem interferência e soberania, como existe na Europa, que esses órgãos aí que controlam a Europa ficam interferindo nos outros países, a Suíça, por exemplo, é um país que a gente vê isso acontecendo, porque existe a votação das pessoas, do povo, para decidir o rumo que o país vai tomar. Então, assim, o parlamento ele não tem uma decisão final sobre tudo. No final, quem fala mesmo o que quer para o país é o próprio povo. Embora a Suíça também está tendo um aumento de inflação muito grande, né? Mas, mesmo assim, ainda deixa a responsabilidade na mão do povo, com o plebiscito, não é o plebiscito, é o referendo. Referendo, é o referendo. instrumento que nós temos, mas é muito pouco não utilizado. usa aqui, eu nunca vi usando em Portugal. A última vez, se não estou em erro, foi para a questão da legalização do aborto e um referendo à regionalização. Mas isto já foi... 2014, 2016. Talvez mais até. Mais. O aborto, eu não lembro agora de Acho cabeça. eu acho que é 2008. Será isso Mas posso tudo? estar aqui a confundir com alguma coisa. Mas sei que já tem muito tempo. E nós pedimos um referendo, que se fosse feito um referendo à imigração, por exemplo. Sim. Agora, esta E acabar legislatura- de um dia para o outro, porque todo mundo ia voltar contra. Exato. Por isso é que também não deixaram, ninguém aprovou na Assembleia da República. Nem o PSD.
Portanto, Pois. o governo, que era o que nós tínhamos, PSD, que agora diz que... Mas não aprovou porque sabe o que vai acontecer, não lhe interessa, então não vamos aprovar, Exatamente. ponto. Por isso é que eu disse isto no início, é uma falsa direita. Exatamente. Tudo ali é falso. Aliás, o próprio PSD, nós é que nos acostumámos, nem sei muito bem porquê, na verdade. PSD é um partido sem direita, né? É o quê? Exato, nós acostumámos a dizer o PS é esquerda, o PSD é a direita. Não. Não é. O PSD É está o ali no mesmo. centro. Eu arrisco dizer que é um centro-esquerda, na verdade. Sim, Sim. sim. E, portanto, depois temos ali o CDS, que vai sempre acoplado ao PSD, que é a muleta do PSD, porque tem medo de ir a votos sozinho, porque sabe, se for a votos sozinho, não elege. E então vira e mexe está envolvido com corrupção, né? vira e mexe, mas mexe e vira muito, porque Muito, é quase muito. todos os dias. É. Ainda houve uma notícia. É a escola. Mas escola. é mesmo. Mas é mesmo. É o mesmo tacho, né, na verdade. Né? Mas é aquilo que nós dizemos sempre, e as pessoas... Eu acho que as pessoas não têm muita percepção do que é corrupção em si. Ou seja, as pessoas sabem o que é corrupção, mas isso traduz-se o quê no meu bolso? Mas ele vem-me roubar a mim? Não. Então, voltamos àquela que estávamos a dizer no início. Então, Eu vou peguei, chatear com isso. eu logo cheguei, peguei um taxista. És brasileiro? Sim. Aí ele falou, aqui a corrupção está horrível. Mas pequenininha. Lá no Brasil ela é grande, mas não tem problema nenhum, porque lá vocês têm muito dinheiro, são muito grandes, podem ter muito mais. Aqui eu acho que está um pouquinho acima do que a gente merece. Eu olhei para ele e não acreditei que ele estava me falando isso, cara. É isso. Mas está na porquê? cabeça mesmo do povo. Porque se um autarca faz um ajuste direto com um sócio, isso não, no final do mês as pessoas não vão sentir diferença no salário. Porque se sentissem, se isso tivesse uma consequência direta no salário, Sim. as pessoas já se revoltavam de outra forma e já tentavam combater esta promiscuidade, que é esta ligação entre políticos, empresários políticos, depois o político que sai da política vai para a empresa, o político que vem da empresa vai para o empresário que vem da empresa vai para a política, porque isto não tem uma consequência direta no Não é perceptível diretamente, mas na Exatamente. verdade consequência Agora, tem. Exatamente, só que as pessoas não têm essa percepção. E ninguém lhes explica. E nós, quando tentamos, somos completamente abafados por tudo e mais alguma coisa, porque não interessa que as pessoas entendam isto. Se o político A rouba 10 milhões e o outro rouba 20 e o outro rouba 40, quando nós juntamos o bolo todo, são muitos milhões de euros. Deixou de fazer alguns hospitais. Exatamente. Pronto, que dava começa Não é para para você construir. fazer, dar manutenção no que, os nem- que já Mas Mas existem. dava para construir Tá tudo hospitais quebrado. novos, dava para Dá manutenção, porque está remodelar faltando coisa. esquadras, aumentar os salários das forças de segurança, por exemplo. Dava para imensa Investir coisa. em microempresas Investir, para os exatamente. jovens Baixar trabalharem. os impostos para as pessoas terem mais dinheiro ao final do mês e para as empresas terem uma maior margem de manobra para poder criar emprego, porque as empresas estão... Reinvestir na própria empresa. Exatamente. As pessoas estão, as empresas e os empresários estão atolados em impostos que não lhes permite ter mais do que 1 ou 2 funcionários. Estamos aqui a falar das pequenas empresas, as realidade. empresas familiares, por exemplo, aquelas famílias que têm um talho, têm uma mercearia, têm... É que nem no Brasil, por exemplo, eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho 20 funcionários. Okay? Agora, chega aqui, eu vou fazer uma empresa, vou trabalhar eu e minha esposa, cara. Não dá para mais. Não E aí, dá, não dá, é quem muito imposto. sofre com isso? Sou eu? Eu não sei se vocês já ouviram falar na curva de Laffer. Foi um estudo que foi feito por Laffer, né? Por isso que chama curva de Laffer, onde ele fez um estudo seguinte: quanto mais imposto tinha, mais as pessoas, para se manterem, elas tinham de sonegar imposto. Quanto menos imposto tinha, mais as pessoas contribuíam, porque já não afetava e achava justo pagar imposto para ter aquilo que é determinado pela própria instituição de fazer. Então, por exemplo, o que é responsável pela saúde, cuidar da saúde, por aí afora. Então, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil. Então, a gente não pode falar que é só uma teoria ou só um Não, estudo não é. matemático. Que quando o Bolsonaro foi presidente do Brasil, ele começou a cortar imposto de um monte de coisa, de importação, de produto fabricado, e foi estimulando o comércio, a economia, produtividade. E as pessoas começaram a ter mais gosto de produzir, porque sabia que ia sobrar mais no final do Se as dia. pessoas chegam ao final do mês e não têm dinheiro, então a economia não mexe. Não mexe. E depois é uma bola de neve, não mexe nada. Se não mexe, ninguém compra. Se não compra, não produz. Se não produz, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, ninguém não sai dá do para lugar. contratar mais pessoas. Acaba a comida, porque ninguém vai querer produzir comida, e quem vai produzir Exato. para não ganhar nada. Então, começa a faltar comida. Quando começa a faltar, o preço da comida tem que Por exemplo, subir a para questão- manter o que está A fazendo. questão do salário mínimo. As pequenas e médias empresas não têm como suportar este aumento consecutivo do salário mínimo. Porque
o salário mínimo está em 52, se não me engano. 52, pronto. Mas a pessoa recebe 800 euros. Mas quanto é que paga o empregador? Ele paga quase mais de 100% já. Porque ele paga o ISS, paga o IRS e ainda tem outra... E o IRC. A questão do IRC, uma bandeira nossa. E mais grave, o PSD prometeu em campanha eleitoral que ia baixar o IRC em 2%. E depois não foi capaz de o fazer por pressão do Partido Socialista. E baixou 1%. 1% não é nada. Okay? É uma ajuda, é o possível. Não é o possível. Foi má vontade. Nem foi má vontade. Foi que uma engenharia política para que o Orçamento de Estado fosse aprovado. Ou seja, nós tivemos ali um PSD que governou o país com base não naquilo que realmente importava para os portugueses, mas com base na sua necessidade de ter um Orçamento de Estado aprovado, senão o governo caía. Sim. Isto não é governar Portugal, isto não é governar as pessoas, isto é governar-se a si próprios. Não. É inadmissível o que vem a acontecer. Portanto, faz muita espécie que agora venha o PSD dizer porque fizemos isto e fizemos aquilo. Vocês não fizeram nada. Olha, eu acredito... E o que fizeram foi pressionados, quer dizer... eu acredito que se o André agora, eu espero que aumente bastante o número de deputados para ter mais presença, força dentro do parlamento, né? Sim. Não vai crescer exponencialmente porque a gente sabe que ainda tem muito português com medo. Né? Tem. Uma coisa que eu acho positiva é que o ano passado, 2024, quando foram as eleições de março, Sim. Foram de 12 para 50 deputados. E o que eu vi foi de 2020 para 2022, que tinha no 2020 foram 52% de abstenção e em 2024 foram 38% reduziu substancialmente, sim, de abstenção. E hoje a gente faz muita pesquisa, né? Eu e minha esposa, a gente anda muito de Uber, vai em restaurante ou está em supermercado e tal. E aí, quando a gente encontra um português ou mesmo um brasileiro que a gente começa a conversar e pergunta se vota aqui em Portugal, 99% estão falando que vai votar no Chega. Então, o que eu acredito? Temos muito apoio da comunidade brasileira. O que eu vejo, entendeu? Se o André conseguir virar primeiro-ministro, e eu não sei se dessa vez, mas se acontecer, melhor ainda para Portugal, né? Melhor ainda. Ele tem que fazer igual o Trump está fazendo. Ele não pode entrar como o primeiro governo do Trump, nem entrar como o primeiro governo do Bolsonaro. Ele tem que chegar e já colocar quem está roubando do dinheiro do pagador de imposto, tem que mostrar quem que é o ladrão, quem está tirando dinheiro nosso e por que está desviando dinheiro, e aí, atrás dessas pessoas, processar, julgar e prender. Sim, claro que sim. Por quê? É uma das nossas vai dar bandeiras, exemplo. Aliás. Não, eu sei, por isso que eu estou dizendo isso. Porque o que vai acontecer? Aí a gente vai ver como que o dinheiro desaparecia. Por que Portugal não cresce? O país que era líder em 1500, há mais de 500 anos atrás. Não é triste? E não é mais. Olhar para 1500 e pensar que nós fomos os maiores da maiores época. Do mundo. Mas naquela época não havia ninguém melhor do que nós. Sim. Como é que nós chegámos a isto? O que é que aconteceu? Inveja dos que estavam do lado e começaram a sabotar internamente dentro de Portugal. Sempre. E o português é aquela geração que vai nascendo. Os pais, como você falou bem, não educam direito, né? E aí tem uma frase que é muito conhecida, que eu gosto de repetir, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes. Então, Portugal viveu por muito tempo fácil. E os homens aqui foram se acovardando. Não estou dizendo isso só em Portugal, não. Na Europa, de uma forma geral, no Brasil, foi uma cultura... E aí eu vou entrar por um lado meio ideológico, que é comunista, né? E aí aquilo enfraqueceu o oponente para conquistar, dividir para conquistar. Então, ideologia de gênero, a parte do aborto, que isso aí divide família, né? Porque a gente sabe que as consequências não é só o aborto. Depois tem um problema psicológico, a mãe pode ter problema de saúde para o resto da vida dela, por causa de um parto mal feito, ou por um aborto mal feito, alguma coisa assim. Suicídios, né? Vários, por causa desse tipo de coisa, pressão psicológica. Então, fica todo mundo desestruturado, todo mundo fraco. E aí é mais fácil de dominar a população. Claro, está tudo dividido. E aí entra a comunicação social, que é o quarto poder, né? O primeiro poder isso está sendo tudo colocado como isso é um novo. Então, não, isso não é novo. Não, a ideia... Veja bem,
eu estou falando, essa ideia que você acabou de falar agora, todos esses itens aqui, que você falou, está sendo colocado na escola hoje em dia como uma coisa nova. Uma coisa que seja... Mas o jovem adolescente entende isso como uma coisa nova para ele, que ele quer aceitar e que ele bota o pessoal do lado. Agora eu tenho uma turma que gosta disso. E esse é o grande problema, porque o jovem ele quer pertencer a um grupo. Isso, ele cria pertença naquela situação. Claro. E aí a esquerda explorou esse lado psicológico do jovem para poder jogar ele contra os pais, e mesmo que os pais tenham razão, e fazer a manipulação. Sim. Entendeu? Então Esse é isso o grande destrói a perigo. sociedade. É o grande perigo que a sociedade... Eu acho que a direita tem que ser inteligente, tem que ser mais organizada, sabe? Porque eu acho que o lado esquerdo é muito inteligente, muito mais organizado e sabe colocar a pílula no lugar certo, Eu vou dizer a uma engrenagem coisa, no local certo. eles não são tão inteligentes assim, não. É que eles são articulados e eles estão nessa guerra cultural já há mais de 200 anos. Isso tudo começa na nossa... Você quer dizer o quê? Experiente? Experiente. Não, mas eles são articulados por quê? Porque tem uma frase também do Edmund Burke que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o mal triunfa porque os bons não fazem nada. É verdade. Entendeu? Então a gente quer paz, entendeu? A gente não quer encheção de saco. A gente quer estar em casa com a família, vendo uma TV, comendo uma pipoca, entendeu? Agora não, a esquerda não. Final de semana, vamos lá para a casa do fulano, ou vamos lá para a sede do partido. Não perde tempo, né? Vamos fazer estratégia aqui, houve entendeu? outra questão relacionada com a Revolução do 25 de Abril, que foi, no pós-25 de Abril, quem era de direita não podia dizer que era de direita, sob pena de ser assassinado pela extrema-esquerda, como aconteceu em alguns casos. E, portanto, as pessoas de direita, as pessoas conservadoras, elas acabaram por se esconder. Ou fugindo de Portugal. Ou fugir de Portugal. O que deixou espaço aberto à infiltração da esquerda e da extrema-esquerda, que o fizeram desde o 25 de Abril nas universidades, nas escolas. Sim. Então, há 50 anos que nós temos crianças e adolescentes que vão para a escola e que os professores, de forma direta ou não, mas vão incutindo aqueles valores de esquerda e aquilo vai ficando. Eles deixam a semente, não é? E a semente fica e vai crescendo e depois no ano letivo a seguir mais uma sementezinha, aquilo continua. E depois, claro, os miúdos quando chegam à hora de votar, aos 18 anos, à altura de ir para a faculdade, já vão doutrinados. Sim, já não tem mais uma semente, tem uma árvore. Exatamente, já não é uma semente, já é uma árvore com muitos ramos, porque depois é ele, é o irmão, é o melhor amigo, é a namorada, é o primo, depois aquilo vai passando, não é? E essa foi a grande vitória da esquerda. E a direita devia aprender com a esquerda. A direita devia perceber como é que a esquerda conseguiu manipular e doutrinar as crianças e os jovens. E não digo fazer o mesmo, porque eu acho que manipular e doutrinar não é positivo. O que é positivo é nós dizermos a uma criança ou a um jovem que há isto e há aquilo. Estas são as vantagens deste, estas são as vantagens daquela. Tu decidirás o que é melhor para a tua vida. É assim que se passa também a responsabilidade. E a verdade é verdade, não adianta. É isso. Contra factos não há argumentos, não é? Mas esta foi a grande vitória da esquerda. E nós agora estamos a sofrer as consequências disso mesmo. Esta questão, este movimento woke, é daí que vem. E agora é muito difícil combater isto, mas temos que o combater, porque é uma ameaça muito grave para a nossa civilização ocidental. Então, a gente conhece, eu conhecia muitos anos atrás, esse negócio de wokeismo, o nome agora é novo, né? Mas essa transformação dentro da família do wokeismo, ele já existe há muitos anos. Eu diria, há mais ou menos, que eu conheço, há umas 4 décadas ou mais. Por quê? Os filhos de um amigo do meu pai, lá do Brasil, eles são muito bem, o pai, né, é muito bem financeiramente, né? Então, tinha uma comodidade muito grande. O que aconteceu? Eles punham escolas caríssimas, né? E nas escolas que eles estavam colocando, já existia essa mentalidade, vamos colocar assim, que na época não chamava de woke, mas era assim, deixa os filhos, eles têm que seguir a vida, dê liberdade. Mentalidade moderna. Era liberdade moderna, Então, o que aconteceu com os dois? Um virou cantor e tocando instrumento, que não mal nenhum nisso, eu adoro música, adoro banda e tudo. Mas, junto com a banda, ele entrou para droga. O outro irmão, ele se perdeu também em depressão, um monte de coisa. Por quê? Porque a família não participava com eles. Aquela cultura que a gente tem, nós ocidentais, do cristianismo, né? A gente tem aquilo de família, do respeito, da hierarquia, tem o horário de almoço, a família vai almoçar junto, o pai primeiro, a mãe depois,
e vai seguindo aquela hierarquia porque já cria uma estrutura de comportamento equilibrado. E aí, quando você dá muita liberdade, a Eles criança perdem-se. ela vai tão longe que, de repente, ela não consegue voltar mais sozinha. Mas os pais não nem têm liberdade, preparação. não deixa de ser liberdade, É mas libertinagem. é muita... É, isso aí. É eu acho que é, libertinagem. sinceramente, eu acho que é falta de carinho, falta de atenção e falta de preocupação com aquilo que você deve julgar que é o mais Não, sabe o importante que na sua acontece? vida. O mais que eu detecto mais visivelmente, as pessoas não querem ter responsabilidade. É Preocupação, Ter problema. responsabilidade. Então, tipo assim, eu quero ter um pet, mas eu não quero ter um filho, porque o filho eu vou ter que cuidar. Ao pet não, eu deixo ali, põe comida, põe água, saio, vou passear e deixo meu pet lá. Criança não, filho não. Então, quando o filho começa a dar problema, o que tem acontecido aqui em Portugal? Os filhos passam 8 horas na escola ou mais. Os até. pais trabalhando, porque o imposto é muito alto, senão eles não conseguem pagar as contas. E quando chega no final do mês, os pais passaram com os filhos, se bobear, 4 dias inteiros, 5 dias inteiros Sim. da semana, e o resto os filhos na E escola, durante este tempo, na escola nem é o pior, é o tempo que eles passam na internet. na internet. Esse é que é o grande problema, porque nós não fazemos Exatamente. ideia com quem é que eles estão a falar. E isto traz muitos perigos, não só as questões criminais de pedófilos, abusadores de crianças, mas há também a própria doutrinação, que também é feita. Exato. E, mais uma vez, a esquerda foi muito inteligente e utiliza os jogos online que têm chats para falar com os miúdos e vão passando assim muito ao de leve a doutrina deles. E os miúdos deixam-se ir. E também deixam-se ir porquê? Porque se os pais não estão em casa, o miúdo também não tem como perguntar: olha, pai, o que é que achas disto? Disseram-me isto, assim, assado, não é? Lá está, os pais. Mas aqui já é um problema que já não é. Que eu acho, no meu entender, que não se prende unicamente aos pais, é a sociedade em si. As pessoas trabalham muitas horas, passam muitas horas fora de casa. E no meu tempo também se trabalhava, só que eu pelo menos tive a benesse, o privilégio de sair da escola e ir para a casa dos meus avós. Portanto, eu tinha ali o meu grupinho de amigos ao pé da casa dos meus avós. Os miúdos hoje em dia não têm isso. Passam o dia todo na escola, quando saem da escola vão para o centro de explicações, ATL. o ATL, saem do centro de explicações, vão para casa jantar, e é assim uma coisa muito à pressa, porque já são 8, 9 da noite e amanhã é dia de trabalho. Jantam, a ver televisão, nem falam uns com os outros. Entretanto, o miúdo então vá até amanhã e vai para a internet. E os pais estão na sala a ver Cansados, querendo, cuidando. Aí vai lavar roupa, vai fazer comida, as vai tarefas cuidar de da casa e tudo casa. mais. Portanto, é esta a sociedade que nós criamos. E agora a pergunta que fica é esta a sociedade que nós queremos para o futuro? Eu acho que não. Não. Teve uma coisa muito inteligente que a esquerda fez, eu não sei se vocês estão conscientes disso, mas as leis trabalhistas, quem determinou e criou e implementou isso em vários países foi a esquerda. Porque com a lei trabalhista, ela te obrigou ao patrão ter que seguir regras que prejudicavam ele no desenvolvimento dele. Não estou falando de abuso de trabalho, não, é outra coisa. A partir do momento que você privilegia muito o funcionário, você está tirando de alguém, você está tirando do patrão. Mas quem gera emprego é o empreendedor. Então, imposto alto e a pessoa tendo que passar dificuldade para pagar a pessoa que está trabalhando, ele teve que diminuir o salário. Então, o homem que antes era o arrimo de família, só ele podia trabalhar, como na minha casa sempre foi assim, nos meus pais, o meu avô, eu lutei para que fosse assim, minha esposa cuidar dos filhos, para não ser cuidado por outras pessoas. Mesmo que a gente tivesse passado dificuldade econômica numa determinada fase da nossa vida, eu falei, não, a gente teve filho para a gente cuidar dos filhos. Eu sou o pai, eu cuido da família, vou trabalhar e você cuida dos filhos. E quando eu voltar, ele tem a educação que nós dois, antes de casar... Hoje em dia é quase impossível. Mas é uma luta, foi difícil para mim, não foi fácil, uma renda entendeu? a 1.000 euros, um salário de 830... Eu trabalhava em 3 empregos, Patrícia. Eu trabalhava sábado e Mas domingo. cá em Portugal, quanto mais empregos se tem, mais impostos se paga. Portanto, ter 1, 2 ou 3 é quase o mesmo. Não, mas então, o que eu fazia? Como eu podia trabalhar como consultor, eu fazia freelance. Sim, então, eu sim. fazia freelance independente, que é uma forma de sonegar imposto, porque o governo cobra muito imposto, acaba que muita gente faz isso, né? Então, eu não pagava imposto porque eu estava fazendo. Eu ia ajudar um amigo a passar cabo, porque eu sou da área de TI. Ia passar cabo, ia montar equipamento. Quanto você me dá aí para fazer esse tipo de trabalho? Te dou 30 euros. Ah, então vamos lá fazer porque eu estou precisando de dinheiro. Sim. E esse dinheirinho eu ia juntando e ia pagando meus filhos para ir para a escola melhor, minha esposa podendo ficar dentro de casa. Então, pensa bem se isso não foi uma articulação da esquerda. Eu sei que foi porque eu já li livros que dizem isso.
e que comprovam isso. E, com isso, quando o salário reduz, a mulher é obrigada a trabalhar. Aí entra esse negócio de empoderamento. A mulher é empoderada, o homem não é, aí um contra o outro. Entendeu aquilo que eu falei no início? De desunir, né? A esquerda, o que ela faz? Ela separa para Sim, conquistar, né? Então, ela vai dividindo e vai conquistando. Deveria ser um companheirismo, o homem e a mulher. É um inimigo do outro. É um inimigo do outro, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E a Rita fala muito disso, né? Sim, por causa do feminismo, ideologia de gênero, essas coisas. É uma mistura, né, cara? A pessoa entende feminismo como uma coisa, explora aquilo, e na verdade está indo contra a sociedade, contra a sua própria família, e não entende que está fazendo isso. Fazem uma verdadeira lavagem cerebral. É engraçado que eu tenho visto alguns vídeos no Instagram de mulheres que dizem que eu gostava imenso de ser dona de casa, eu gostava imenso poder ficar em casa com os meus filhos, cuidar deles, cuidar da casa, quando o meu marido chegasse... É o desejo dela, mas ela consegue? Pois, não consegue, mas nem é só essa a questão. Aqui estou mais na questão ideológica, que é... Sim. Se uma mulher disser, eu quero ter uma carreira de sucesso, a mulher é respeitada por toda a gente. Mas se uma mulher disser, eu não quero ter uma carreira, eu quero ficar em casa com os meus filhos, desculpem, quero estar em casa, ter o jantar pronto quando o meu marido chegar, é uma vergonha. Ela é vista como um ET, como uma pessoa super ultrapassada que devia ter vivido no século XVIII. Lá em casa foi diferente, Patrícia. Foi muito engraçado, porque teve uma época que eu trabalhei muito, eu estava cansado mentalmente e fisicamente, eu não aguentava mais. E aí tinha que trabalhar, família, né, para sustentar e tudo. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, os meninos estão grandes, né? Você não acha que está na hora de você começar a trabalhar? De repente você arranja um emprego muito bom, aí eu cuido da casa. Ela, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você vive essa vida integralmente, o marido é o protetor da casa, é quem provê a casa com os recursos que precisam, porque a gente é forte, a gente protege. Natural, é da natureza humana. Não que a mulher não possa trabalhar, mas o fato, igual a minha família, é estruturada. Meus 2 filhos são casados, todos os 2 estão bem, todos os 2 têm profissão boa, eles são emocionalmente equilibrados, não tem problema nenhum. Tem uns probleminhas do dia a dia, chateia com isso, com aquilo outro, mas não usam droga, não bebem, não fumam, né? Quem fuma e bebe com moderação, tudo bem, mas eles não fumam nada, não bebem nada. Então, assim, foi uma família que foi o meu sacrifício da minha esposa que fez com que a gente tivesse uma família forte, que a família é a célula da sociedade. Se todas as famílias são fortes, conscientes e têm como ajudar, contribuir, igual você falou, a gerar riqueza no país, que é isso que eu quero fazer, entendeu? Quero que meus filhos façam a mesma coisa e já estão fazendo. Olha que sociedade muito melhor que a gente ia ter. Muito mais forte. Mas, pelo contrário, a gente luta o tempo todo contra o sistema que quer com que a gente seja sócio-dependente. Agora, eu acho que a gente não pode ficar calado, né? Eu acho que o problema é quando você diz isso, o problema não é meu. E você se afasta. Aí, isso, a gente sempre briga muito com isso, né? A gente fala assim, isso não pode, né? Então, aqui, nós temos um estúdio. O que a gente fez? Nós fomos na Universidade Europeia. Quem é a garotada que está se formando aí em jornalismo? Manda para cá. Vamos fazer estágio com a gente. Vamos. Tem que dar, né, caminho. Você vai fazer um pouco, mas se cada um fizer um pouco, né? Vai dar muito. Vai dar muito, né? Muito. Eu vi o Veritas, que a gente, hoje em dia, eu sou o maior apoiador desse cara que está aqui. Sabe? Falei, não, velho, pô, para mim, sinceramente, é minha causa hoje em dia, tá? Que eu falei assim, olha, é não estar parado. É você realmente estar ciente que você tem que assumir uma posição de responsabilidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que o tempo também já está indo adiante, porque você tem compromisso. Né? Passou rápido? Nossa, o papo está super bom, Patrícia. Eu vai ter que marcar mais vezes. Eu falei assim, vai ser uns 50 minutos, já temos 65. Eu falei, olha. Muito bom, muito bom. Então, mas eu queria saber de você agora para as eleições. Me fala as expectativas. Eu sei, eu tenho a minha sondagem própria, né? Eu sei que está muito bem, pelo menos aqui em Lisboa, né? Na região de Lisboa está muito bem. Mas o que vocês esperam e tendo mais pessoas, o que o Chega já está propondo para essa nova fase, né, que vai começar de novo? Que, por um lado, é muito ruim toda hora ter que dissolver a Assembleia, né, e começar tudo do zero de novo, né, nunca dá continuidade, mas, ao mesmo tempo, um governo que estava aí travando o país também, que existe uma oportunidade de vocês, do Chega, fazer alguma coisa para Portugal. Como que está sendo vistas essas eleições agora?
Então, nós estamos muito confiantes. E depois, assim, dentro do partido, nós até fazemos apostas. Quantos deputados é que tu achas que nós vamos ter? Quantos é que tu achas? Estamos, assim, um pouco expectantes. Mas eu acho que é quase impossível, eu diria até, que nós não cresçamos, não voltemos a crescer. Porque, lá está, o governo de António Costa caiu por suspeitas de corrupção. O governo do PSD caiu, não são suspeitas de corrupção, mas são suspeitas muito graves sobre o primeiro-ministro, que acha que ainda assim tem condições para se recandidatar e ser novamente primeiro-ministro. E eu ouço nas ruas, há bocado falávamos antes de entrarmos aqui na gravação, que eu vejo pessoas nas ruas cada vez mais a apoiar-nos e a dizer-me, já chega, é PS, PSD, PS, PSD, onde é que isto nos trouxe? Onde é que isto nos levou, não é? Portanto, o momento é agora. Tinha havido a questão nas eleições anteriores que o PS tinha governado durante 8 anos e as pessoas quiseram dar uma oportunidade ao PSD. Pronto, eu espero que tenha sido a última oportunidade que deram ao PSD, porque menos de um ano depois, não é? Porque o governo só tomou posse alguns em abril, menos de um ano depois o governo cai porque o primeiro-ministro não é digno de representar o país, não é digno de poder gerir e tomar decisões por todos nós. E, portanto, eu acho que as próprias pessoas, esta questão de andarmos sempre em eleições, sempre a começar do zero, as pessoas estão cansadas. As pessoas querem estabilidade. E eu acho que as pessoas já perceberam que não vai ser com o PS, nem com o PSD, que vai haver essa estabilidade. Porque é só olharmos para esta última legislatura. Nós dissemos que votávamos contra o Orçamento do Estado, porque aquilo é um Orçamento do Estado socialista, não tinha nada de direita e, portanto, votámos contra. Nós somos um partido com princípios, com espinha dorsal e, portanto, se aquilo não satisfaz os portugueses, não nos satisfaz a nós. O PSD vendeu-se ao PS. Aquela questão do IRC que eu falava há pouco, por exemplo. Tinha prometido baixar 2% para garantir a aprovação do orçamento, ou melhor, para garantir o não chumbo, a não reprovação do Orçamento do Estado, e cedeu ao Partido Socialista. 1%. E, portanto, o PS absteve-se, o orçamento passou e o governo, o primeiro-ministro governou mais uns meses. E ia ser assim até sabe Deus quando. Sempre a depender do PS. Ou seja, PS e PSD estão sempre a ajudarem-se mutuamente. A máquina estava funcionando do jeito que eles queriam. É a máquina que funciona há 50 anos. Aliás, nós vemos no processo Tutti Frutti, é exatamente isto que nós estamos aqui a dizer. Que é, eu sou do PSD e vou agora aqui na junta de Alcabidez, vou pôr um candidato mais fraquinho, mas depois na junta de Cascais vai um forte e tu fazes o oposto, nós ganhamos uma, tu ganhas outra, está tudo bem, está tudo combinado. É isto. Eu acho que o processo Tutti Frutti traduz muitíssimo bem aquilo que é a política, a cultura de política do PS e do PSD. Mas é que está o problema, Patrícia. Se o Chega mantiver 50 ou que vá para 60... Vamos ter mais. Que vá para 60, vamos colocar assim. Ainda continua com a minoria. Bom, mas minoria, assim que eu digo, o terceiro maior partido, mas não tem o número suficiente para poder aprovar as propostas que vai colocar na Assembleia. Claro que sim. Mas nosso objetivo é ganhar as eleições, naturalmente. Mas também sabemos que é difícil, porque são 50 anos desta cassete diariamente, PS, PSD, PS, PSD. Aliás, deixa-me só dizer isto, já estamos em cima da hora, não é? Não. Foi só um alarme que tocou aqui. Pode ficar, tranquilo, é seu tempo. Horário só. Os debates televisivos, agora para as eleições, é surreal, eu não sei se vocês acompanharam. Eu estive presente na reunião, eu representei o Chega nessa reunião com os 3 diretores das televisões e os representantes dos partidos. E então, o PS e o PSD e o CDS vão coligados, é a AD, que acho que o Tribunal Constitucional, entretanto, chumbou o nome, mas pronto, não interessa, a AD. E os debates televisivos, toda a gente sabe que são os candidatos a primeiro-ministro que vão debater uns com os outros. Olha, a minha ideia é melhor que a tua, eu penso melhor, tu pensas pior, enfim. A AD exigiu que os debates fossem divididos entre o Montenegro, que é o líder do PSD, e Nuno Melo, que é o líder do CDS. Que não faz sentido absolutamente nenhum, porque o CDS não é candidato a coisa nenhuma. Sim. Não é? O líder da coligação é Luís Montenegro. Portanto, Luís Montenegro, que é o candidato da AD a primeiro-ministro, tinha que debater com todos os partidos. Não vai fazer. Vai debater com o PS, connosco, e eu estou muito à vontade para falar sobre isto, porque ele vai debater connosco. Portanto, nem é aqui uma dor de cotovelo, nem coisa do género. É connosco, o PS e com o IEL. Os outros não Isso foi o quê? Sorteio? Não. Eles decidiram. Eles decidiram. Deliberação.
Tal e qual. Olha, o Montenegro vai debater com este e o Nuno Melo com aqueles. Mas como assim? Quando eu vi, que eu olhei ali, eu falei assim, não Como estou entendendo assim? isso. Agora eu estou entendendo. Eles chegaram e disseram, olha, é assim. E nós, partidos todos, à exceção do PS, que preferiu abster-se, dissemos que isto não fazia sentido absolutamente nenhum. Moral da história. Como é que ficou? Ficou assim. Portanto, o Luís Montenegro vai fazer 3 debates, PS, Chega e ele. O Luís Montenegro faz os outros. E mais, o PS e a AD vão estar todos os dias a debater em horário nobre, em canal aberto. Todos os dias. O mês todo de abril. Mas quem determina? Tem alguma política, lei Não há nenhuma eleitoral? lei. Não. São as televisões, são os diretores que determinam. E, portanto, PS vai ser segunda-feira PS, terça-feira AD, quarta-feira PS, quinta-feira AD. Eu tenho uma sugestão. Sempre em canal aberto. Depois Os a gente outros, conversa. Eu tenho uma sugestão. Outside. Outside. Os outros vão estar em cabo. Agora, nem toda a gente Tem cabo. tem cabo. Portanto, as pessoas que não têm cabo só vão ver PS-PSD, PS-PSD. Ora, a quem é que elas vão votar, não é? Por isso que eu sou a favor de uma coisa descentralizada, sabe? Essa centralização, ela mata sempre as coisas, né? Então, agora a gente tem aí a Web3, tem aí a cripto. O que isso descentraliza? Então, os banqueiros estão tremendo. Sim. Né? Agora nós temos as televisões, né? Que cada vez estão mais fortes pela internet e cada vez mais protegidas. E cada vez mais protegidas, às vezes, para o blockchain também, para segurar e para não ser derrubadas. Nem toda a gente tem internet, nem toda a gente tem cabo. E, portanto, aqui a ideia... Tem que fazer chegar. Mas aqui a ideia é que, tu falavas há pouco que a imprensa, a comunicação social é o quarto poder. Sim. E que deveria ser livre, independente, tal como os outros 3. E não é. Quer dizer, e eu estou à vontade para dizer isto, porque eu disse isto na reunião aos diretores das televisões. O que vocês estão a dizer estão a dizer às pessoas que só vale a pena votar no PS ou no PSD. Não vale a pena mais nada. E depois diziam, mas são os partidos do arco da governação. Ou são os mais votados. Ok, então vamos pegar no critério dos mais votados. PS e PSD são os mais votados. Tudo certo. Depois temos o outro bloco, da IL para baixo, que são os menos votados. E depois há o Chega, que está aqui no meio, que está muito mais próximo dos votos do PS e do PSD. Mas a IEL tem menos deputados, não tem 8, acho, não é? Tem 8. Ou seja, da IEL para baixo, IEL, Bloco, PCP, Livre, PAN, são os menos votados. É um bloco. Depois há o bloco PS e PSD, que são os mais votados. E está metido o CDS, porque vai coligado com o PSD. E depois ali no meio está o Chega, que não se insere nem nos mais votados, nem nos menos votados, não é? Porque a diferença de votos do Chega para o PSD é muito menor do que a diferença de votos do Chega para o PAN, que tem um deputado. E, no entanto, com quem é que nós vamos debater? Com o PAN. Vamos debater com todos. Mas nós estamos a ser tratados como estão a ser tratados os partidos com menor representatividade parlamentar. Portanto, isto mata o critério que as televisões disseram que o PS e o PSD são os mais votados. Ok, mas nós também somos o terceiro mais votado, nós não nos enquadramos, não podemos ser comparados. Se queremos usar o critério da votação, então não nos podem comparar a quem elegeu um deputado. Não é? Ou a quem elegeu 8 deputados. Tem que discutir se esse é o melhor critério. Nós começa por aí. 50, não é? Mas pronto, isto para dizer que agora durante o mês de Abril vai ser PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD e a rezar para que as pessoas não se deixem levar pela lavagem cerebral e que a comunicação social tem um papel muito... Mas eu acho que o português acordou. Assim, Não, a grande maioria. Tem uns que são teimosos, entendeu? Tem aquele negócio dentro dele que fala assim, não voto nunca na extrema-direita. Não, e votou desde sempre no PCP ou no PS. Ou recebe subsídio, é sócio-dependente, aí fica com medo de perder os benefícios. Mas no interior do país há muito esse problema que é... as pessoas votam à mesma, porque o voto é secreto, não é? Mas nós, para termos candidatos, é muito difícil. Porquê? Porque as pessoas estão todas dependentes da Câmara. Sim. Ele trabalha na Câmara, a mulher trabalha na empresa municipal, a filha está a estagiar na Câmara. Transportes que é do governo, não há outra empresa que é do governo. Ou seja, está tudo dependente da Câmara e das empresas municipais. Sim. E o que é que isso acontece? Fica com medo de votar no extrema-direita. Não, perder tudo. votar até vota. O problema não é esse, é dar a cara. Nós precisamos, agora estamos a trabalhar as listas para as autárquicas. Há pessoas que dizem, eu voto no Chega desde 2019, mas eu não posso dar a cara para vocês, senão eu vou ser despedido. A minha mulher vai perder o emprego, a minha filha vai perder o emprego, vai ter que emigrar. O que é que nós dizemos a estas pessoas? Olha, não interessa, mas dê a cara. Claro que não é? Isso traduz nas pesquisas, né? Exatamente. Traduz nas pesquisas. E depois... Já era uma pesquisa falsa, né?
Não, mas o que acontece depois é que temos poucas pessoas dispostas a dar a cara, mas temos muitos votos, que é engraçado. É o verdade. voto é pessoas que secreto. não dão as caras, mas vão lá e votam. Como nas sondagens, há muita gente que tem vergonha de dizer que vota no Chega, mesmo que seja pelo telefone. Uma pergunta agora que eu lembrei. Você sabe se o Manuel Magno vai ser de novo deputado fora da Europa, né? Vai, né? Não faço Ou ideia, não faço ideia, não porque sabe. esta questão das listas está com o Presidente. Eu própria não sei se vou ser também. Portanto, estamos mas à agora vai espera. precisar mais deputado. Como? Vai ter que ter mais gente na lista, Não, isso porque sim. Não, a quer dizer, expectativa é ter um a número lista maior. tem sempre o mesmo número de pessoas. É definido por lei. É sempre o É mesmo, definido por lei? São quantos que tem que ter na lista? Depende dos distritos, é consoante Ok, pelo os número de distritos. pessoas. Sim. Da população. E Lisboa eu julgo que seja 40 e qualquer coisa, mas não estou certa. Portanto, neste momento o Presidente está a fazer as listas. As listas têm que ser entregues segunda-feira, próxima segunda-feira. E eu julgo que entre amanhã, quinta-feira, sexta-feira já saberemos. Já tem a lista. Isto para dizer que não sei se o Manuel Magno vai continuar a ser, eu próprio não sei se vou continuar a ser. Portanto, estamos todos a aguardar e continuar a trabalhar a mesma. E eu tenho a certeza que mesmo aqueles que poderão não ser reconduzidos, que continuarão a apoiar o Chega, é trabalhar agora na campanha, porque mais importante do que eu ser deputada ou tu seres deputado, é o Chega conseguir, é o André Ventura conseguir ser Primeiro-Ministro para transformar Portugal. Portanto, o que interessa aqui é o crescimento do Chega, não é quem é que lá está, não é sou eu, se és tu. Não, o importante é que consigamos passar a mensagem às pessoas, explicar-lhes que nós somos a solução, nós somos a alternativa, que já chega destes 50 anos entre PS e PSD, que não nos levaram a lado rigorosamente nenhum, e que o momento é agora é o momento de dizer chega. E votar em massa no Chega, em André Ventura, porque é das pessoas mais capazes, mais inteligentes e mais humanas. Porque eu acho que também para governar é preciso ter uma certa dose de humildade, de um certo humanismo, deixar os egos de parte, os interesses de parte. E André Ventura é essa pessoa, sem sombra de dúvida. E tem uma coisa interessante também que eu costumo dizer com os portugueses, que é o seguinte: eles ficam querendo mudança, mas eles querem usar a mesma fórmula. Como que você muda uma coisa e você usa a mesma fórmula? Não tem como. Então tem que mudar a fórmula. A fórmula é escolhendo um novo partido. O novo partido que hoje é o Chega. Exatamente. Você não pode pegar um partido muito pequenininho. Mas peraí, nós estamos falando aqui de um partido aqui que está chegando, né? Sim. Está chegando, viu? Chega. Estamos cheios, Já chegou. Cheios de sangue novo, de ideias, então acho que sem os vícios do sistema. Exatamente. Eu continuo falando, né? Forcem, a minha visão é essa, forcem em cima dos jovens, porque aí é que está o crescimento, aí é que está... Mas nós somos o partido mais votado entre os jovens. E eu acho que tem que continuar. Já faz um trabalho muito bom na peso. juventude. O Brasil tem que sim. aprender com o Chega nesse quesito. Porque não é só a juventude, é a militância que o Chega sabe trabalhar. Entendeu? E eu há bocado depois acabei por não dizer, e agora só mesmo para terminar, na Futuralia, quando eu disse que aquilo foi uma loucura, aquilo foi mesmo uma loucura. Vocês não têm noção das dezenas e dezenas, eram centenas de miúdos à volta do André Ventura, para tirar fotografia com ele, para pedir autógrafos, para assinarem as camisolas, os cachecóis do Chega, os cadernos. Vocês não têm noção, nem eu tenho noção, mas eu tenho ideia que nós demorámos 1 hora, ou perto disso, desde que entramos no pavilhão até chegar ao stand do Chega. E a distância não é uma coisa que se faz em 3 minutos a andar, passo normal, se calhar nem tanto. 1 hora, porque têm que ver as imagens, nós partilhamos isso nas redes sociais. Bacana. Uma moldura de gente, de jovens, de miúdos, uma coisa impressionante. Eu acho que eu vi um vídeo, eu acho que eu vi. Uma coisa impressionante. Agora que você falou, depois eu vou olhar de novo. Houve um momento quando chegámos ao stand que os miúdos começaram aos pulos a gritar Ventura, Ventura. Eu achei que o stand ia cair com tanta gente que estava ali aos pulos e a gritar, que foi... Sério, vejam as imagens, porque é de arrepiar. Já me arrepiei. É a esperança, né, que a gente tem, né? Porque a gente vê tanta coisa errada e de repente até tem influência de pai, de amigo, de, sei lá, escola, né, influenciando negativamente para poder manter o status quo. Né? Porque eles querem manter o modus operandi, né, o que existe hoje, né? Eles não querem, essa elite política e econômica não quer a mudança. Que é para eles, né? Para a gente, não. Né? Eles falam uma coisa, mas fazem outra. Exatamente. E aí, nesse momento, você vê Portugal tendo essa mudança de mentalidade, gente, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, é muito bom. Acho que Portugal está finalmente no bom caminho. Se Parabéns, Deus quiser. aí eu chego. Obrigada. Eu queria escutar as suas considerações finais, Patrícia. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite.
Não, a honra é minha e eu que tenho que agradecer esta oportunidade de estar aqui convosco. Foi uma conversa super informal, passou num instante. Não é? Nem dei pelo tempo passar. Acho que é importante haver mais espaços como este, porque nós olhamos, por exemplo, para as televisões e só vemos os comentadores PS, PSD, Bloco de Esquerda, às vezes CDS, e nós também somos convidados para alguns programas, mas estou a falar dos comentadores residentes. E nós não temos isso, porque continuam a querer calar-nos. E a nossa força vem das redes sociais. Desde 2019, o Chega, quando elegeu o André Ventura... melhorou muito. Sim. O Chega, quando elegeu o André Ventura, foi graças às redes sociais, porque a comunicação social fez um bloqueio praticamente total à candidatura do Dr. André Ventura. E, portanto, é nas redes que está a nossa força. E estas iniciativas, revistas, podcasts... o que seja. Até rádio independente até também. Até rádios também. Embora há muito menos. É muito positivo porque o que falta no nosso país é pluralidade. Era o que dizíamos há pouco, é a questão da lavagem cerebral, da doutrinação. Então não há pluralidade. É impossível eu ir a um canal de televisão ter a conversa que tive aqui. Não é possível. Não me vão perguntar nada disto. Ataca o tempo todo. É o ataque o tempo todo. Então, mas aí você tem que ficar se defendendo e a pessoa não vai te conhecer. E quando vai você saber que é a Patrícia. Não, eu perguntei foi isso. E corta. Um desse eu não tenho voz. Deixa. Não sei se viram ontem a entrevista no NAU com o André Ventura. Foi exatamente isto. Não consegui ver. Ou seja, este espaço plural em que eu posso dizer o que penso, sem medo de que agora o Marcelo vem para cima de mim, já vai dizer aqui uma coisa. Não, isto é importante. Faz parte da democracia, não é? Sim, nós não temos que pensar todos da mesma forma. Nós temos é que nos respeitar mutuamente. E isto não acontece em relação a nós. Por isso eu queria dar-vos os parabéns por terem criado este espaço. Que é aquilo que deveria ser a verdadeira essência do jornalismo. É dar voz a todos. Porque essa é a função da comunicação social. Dar voz a quem não tem voz. E não estar sempre a pôr os microfones à frente dos mesmos. Desde dali é sempre a mesma coisa, não é? Portanto, queria dar-vos os parabéns, agradecer-vos por me terem convidado. Foi um gosto estar aqui convosco. Gostei imenso e continuem, não parem o que estão a fazer, porque é importante. E o país, os portugueses precisam de pessoas como vocês, empreendedoras, com este sentido de liberdade democrática, de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, de opinião política. É cada vez mais importante. Mais uma vez, muito obrigada e muitos parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Obrigado também ao Jorge pelo espaço aqui do Estúdios Connection. A casa é tua. Então, pessoal, muito obrigado aí. Mais um ótimo, excelente podcast com a Patrícia. Agradeço a todos e até o próximo, então. Um grande abraço.